O Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, ele está completamente destruído politicamente. O Lula, o Haddad e o Rodrigo Pacheco, não é que eles massacraram o Romeu Zema. Eles achincalharam com ele. Eles chamaram o Zema de vagabundo de modo polido. Mas foi isso que aconteceu. Porque Minas Gerais tem uma dívida bilionária que o Zema não conseguiu resolver. O Lula fritou o Romeu Zema, entregou a solução para o Rodrigo Pacheco. O Zema começou a reclamar. E aí o pessoal chegou e falou assim: olha, você teve tempo para resolver, não resolveu, agora fica na sua. Você é um preguiçoso. E o Romeu Zema agora tá todo choramingoso. E o pior para ele é que ele não tem respaldo também dos bolsonaristas. Porque ele atacou, deu indireta para os bolsonaristas. Eu não sei qual vai ser o futuro político do Zema. Qual é a sua opinião? Você gostou desse massacre que o Lula, o Haddad e o Pacheco promoveram com o bolsonarista Romeu Zema? Ele tem futuro político? Se você curtiu o massacre, deixa o like e se inscreva no canal. A gente tá fazendo essa cobertura do massacre do Zema aos pouquinhos. Porque ele está sendo amassado como uma bolinha de papel. Só que ele quis reagir. E na hora que ele reagiu, amigo, você tem que ter muito culhão para conseguir encarar um presidente da República, um ministro da Fazenda elogiado como Haddad e o presidente do Senado, que também é presidente do Congresso. Porque o Lula sabe que Minas Gerais está tendo um problema da dívida, que é uma dívida de 160 bilhões de reais. Então é necessário renegociar essa dívida. Como o Romeu Zema se isolou do governo federal, não fez nenhuma reunião com o Lula falou: ó, o Zema só manda o vice, pô. A única reunião do Zema com o Lula foi logo no início do ano. Então o que o Lula fez? Para solucionar um problema com o Senado, para trazer o Pacheco para perto, o Davi Alcolumbre e também para acabar espizinhando um adversário político, o Lula trouxe o Rodrigo Pacheco para descentralizar a discussão a respeito da dívida de Minas Gerais. E quem está arrumando a solução para isso é justamente o Rodrigo Pacheco em parceria com o Lula, botando o Zema para chupar o dedão. E é isso que ele está fazendo. O Zema, ele começou a choramingar, falando que ele fez tudo o que era possível. Se fosse fácil, eu já teria feito, disse o Zema. Mas ele não ficou satisfeito. Sabe o que ele falou nas redes sociais e em uma rádio lá de Minas Gerais? Ele chegou e falou assim: olha, tá tendo muito falatório a respeito dessa dívida de Minas Gerais, mas pouca ação. Muito falatório para pouca ação. Ele está fazendo isso, primeiro porque ele, Romeu Zema, vem da iniciativa privada. Então ele gosta de falar que ele é muito produtivo, né? Que ele é muito eficiente e que o setor público é ineficiente. O setor público só fala, mas não age. E é claro que ele também está querendo desmerecer um acordo que ele foi escanteado e que ele foi lascado, porque o Rodrigo Pacheco tem pretensões de ser governador de Minas. Porque a grande esperança do Pacheco era que ele fosse indicado ministro do STF ou outra pessoa. Ele ficou chateado com a indicação do Dino, não por um caráter pessoal com o Dino, porque o Pacheco está cansado da política e ele quer sair da política, indo para o Tribunal de Contas da União ou para qualquer outro cargo, como aconteceu com a Anastasia. Então o que acontece? O Zema quer desmerecer o acordo, ele que tentou furar a reunião do Lula com o Pacheco, o Lula foi esperto, escanteou, nem apareceu para a reunião com o Zema, que estava fora da agenda, e prestigiou o Pacheco. Só que aí, pessoal, o lance é o seguinte: o Zema, ele está há 5 anos no governo de Minas. Ele é um neófito da política. Veio da iniciativa privada. Então, quando você quer atacar, você tem que estar preparado. Porque o contra-ataque que ele levou do Rodrigo Pacheco foi uma coisa de doer a boca do estômago. Doeu a boca do estômago. Porque o Pacheco virou e falou o seguinte: olha, Zema, tem que ter calma, tem que ter paciência, porque não é de um dia para o outro que as coisas se resolvem. Você teve 5 anos para resolver isso e não resolveu. Ou seja, o que você fez? Você é um vagabundo, porque você passou todo esse tempo e nada fez, você é um preguiçoso. Claro que ele não usou essas palavras, nas entrelinhas é isso. O Romeu Zema foi chamado de preguiçoso, vagabundo e também de incompetente. Ele que veio do setor privado, fala que é muito competente, muito produtivo, é nada. Só que o pior pro Zema não veio do Pacheco, veio do Haddad. O Haddad ele sabe dar umas porradas quando tem que serem dadas.
E ele não é de briga. Até mesmo a própria posição dele como ministro da Fazenda, que tem que negociar com um Congresso hostil, é difícil. O Haddad é mais neutrão. O Haddad é o cara que vai, cativa todo mundo, ainda mais com aquela aparência dele. O Haddad é bonitão, pô. O Haddad é bonitão. O pessoal falou há uns tempos aí aqui no canal, há uns anos, que o Alexander Molon era o político mais bonito. É que ele é charmoso com aquele cabelo platinado. Mas, pô, o Haddad é um Antônio Bandeiras. Eu acho que ele é a cara do Antônio Bandeiras. Então o que ele fez? Ele disse o seguinte: esse ataque do Romeu Zema ao Pacheco, ao Lula, é inexplicável. Porque o Zema teve tempo de resolver os problemas também. Ele teve 5 anos para resolver, sendo 4 como aliado do Planalto, na época do Bolsonaro. E ele nada fez, chamou de vagabundo também. Só que o Haddad foi além. Ele falou assim, olha, 1/3 dessa dívida de Minas Gerais foi adquirida pelo próprio Romeu Zema. Olha só que paulada que foi dada. Uma paulada imensa. Porque ele não é o grande gestor, então Haddad arrebentou com o Zema. O Zema que tá perdido, né? Essa é a verdade. Ele não sabe para que lado que ele vai na política, ele quer adotar uma postura mais moderada, mas ele foi com muita sede ao pote para se distanciar do Bolsonaro, se distanciou demais, não soube fazer igual o Tarcísio de Freitas, que se distanciou, mas não muito, a ponto de não criar arestas ou farpas com os bolsonaristas, mas o Zema fez isso. O Zema não soube se posicionar. Ele não pode se aproximar do Lula porque ele é um candidato de direita. Mas se ele se aproximar muito do Bolsonaro, ele fica como radical, acaba herdando, além dos votos, a antipatia, a rejeição. Então ele se distanciou demais, ficou com uma fala de meritocracia dos filhos, que os filhos não estão em posições, né, políticas, uma indireta ao Bolsonaro, ele fica pregando o discurso de união da direita. O que aconteceu? O Carluxo veio e desceu a lenha nele. Desceu a lenha. Virou alvo de ataque dos bolsonaristas. Ah, que história é essa, né? Aí o Carluxo insinuou que o Zema gostava de homens, falou que o Zema é cara de pastel. Tá destruído pelos bolsonaristas, não tem mais futuro. Ele quer disputar 2026 o Palácio Planalto, não vai. Pegou também muito mal a questão salarial dele, porque ele aumentou em 300% o salário. Até podemos falar que, olha, o salário não aumentava dele e também do alto escalão do Executivo de Mineiro desde 2007, então tava aí 15 anos defasado. Mas o valor de 300% chamou muita atenção. Ele vai ter que responder isso no STF. Então, mesmo ele estando correto, que precisa de reajuste de 15 anos, o valor, o timing, a indisposição, a imagem pegou mal. Não foi legal para ele, que veio da iniciativa privada, eficiência, aquela coisa toda, essa situação do salário. Isso tudo que o Romeu Zema está colhendo, pessoal, são erros provocados por ele mesmo. Pelas suas posições, ele quis ser um opositor ao Lula com cargo no executivo. Não dá. Ele quis o isolamento, não criou pontes e agora sofre as consequências justamente pelos seus erros políticos. Ele quis peitar um político experiente como o Lula, se lascou, se deu mal e o Lula usa o Zema para fazer política, porque os interesses de Minas Gerais vão ser atendidos, mas por uma outra via que não o governo de estado. Zema tá destruído.